Olá a todos, nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje, eu, Ivani Lima. Eu, Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. E a gente começa o programa falando do nosso site também, que é o marcelbenedetti.com, onde vocês podem encontrar todo o curso de espiritualidade dos animais, tudo o que nós falamos aqui. Podem encontrar também, né, o motivo pelo qual os animais sofrem, reencarnam, que é o nosso tema de hoje do programa. Também vão encontrar várias matérias, até de veterinários, sobre a espiritualidade dos animais, juntando com a ciência. Então, espero que gostem e que possam aprender um pouquinho em relação à espiritualidade dos animais. Nós temos também o nosso e-mail, que é marcelbenedetti@terra.com.br, que é onde vocês podem mandar o nome do animalzinho, a idade, a raça, o motivo do tratamento, que nós responderemos novamente para vocês como proceder com o tratamento à distância, né? E a gente fala também do nosso trabalho, né, Nosso trabalho, se você puder levar o nosso trabalho ao trabalho, né, tratamento espiritual, o nosso trabalho acontece no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na rua Força Pública, 268. O trabalho acontece todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas. O trabalho, na verdade, inicia às 8 horas, a gente sempre pede para chegar um pouco mais cedo, para poder acalmar todos os animais, né? Porque se for a primeira vez que o animal for, já tem os animais que já estão acostumados a ir, até eles chegarem, se acalmarem, porque um vai latir para o outro, isso é comum, né? E a gente espera que vocês possam participar, é muito gostoso, é muito gratificante a gente lá, e até a semana passada a gente estava brincando, né? Que os animais se comportam melhor que os tutores, né? Sem dúvida. Muitas vezes nós tivemos que pedir para os tutores ficarem quietos e os animais sentados olhando a palestra, né? Ouvindo a palestra. É vergonhoso. Mas é assim que funciona, né? Os animais, eles respondem melhor até às orações, né? Ao tratamento, até ao tratamento alternativo, como a homeopatia, eles respondem melhor. E o motivo é um só, não tem preconceito com nada, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, que é uma dúvida que está muito frequente para nós ultimamente, né? Tem épocas em que as dúvidas é um tipo, outras épocas é de outro tipo. E hoje, nesse programa, a gente vai falar sobre a reencarnação dos animais, que ainda existe, né, Miriam? Muita dúvida, muita confusão, né? Quem reencarna mais rápido, como que funciona a reencarnação, quem programa a reencarnação. Os animais, eles podem voltar para a nossa família, dúvidas como essa, né? Eles podem, como eu ouvi essa semana no decorrer do programa, a gente vai contar sobre isso, reencarnar como seres humanos, né? E que no Espiritismo é a mente em psicose. Então nós vamos tentar esclarecer ponto a ponto a respeito dessa questão, né? E nós começamos com o próprio Chico Xavier, que, como todos sabem, foi um grande amante dos animais, né? Que sofreu também com a morte dos seus animais, com o desencarne dos seus animaizinhos, né? E ele, num livro, O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, a pergunta é assim: como interpretar nosso parentesco com os animais? E a resposta dos espíritos é assim, do Emmanuel, no caso, né? Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino animal, reino nominal, como por sua vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. Acho que ele responde a muitas coisas aqui, né, amiga? Com certeza. E lembra a primeira frase que a gente adotou para o nosso programa, que é: nós somos espíritos somente em estágios evolutivos diferentes. E para que a gente possa evoluir e passar de estágios diferentes, a gente precisa reencarnar, né? Não há outra maneira. Não há outra maneira, a gente precisa aprender. Então ele deixa bem claro, então assim, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de espírito, não de animal, porque as pessoas às vezes elas interpretam como animal, você só vê o animal, mas na verdade nós estamos falando do animal, porque o Marcel sempre falava, animal, aquele corpo é um corpo material, um corpo físico, a gente tem que falar do espírito, a gente está falando da evolução do espírito, né? Então, os animais reencarnam? Sim, reencarnam, porque eles são espíritos
em evolução. Então, para que eles possam evoluir, eles precisam passar por diversos estágios. A gente começa do átomo ao arcanjo. Então, nós temos que passar por todas as etapas. O que as pessoas entendem e até ouvem leem o livro dos Espíritos, e acredito que os animais desencarnam e reencarnam logo. Isso a gente sempre fala. Não é assim, depende do estágio evolutivo daquele espírito e o que ele precisa passar. Não, então com calma a gente vai podendo, né? Que aqui é uma resposta curta, mas tem várias informações, né? Ele já começa e fala que os animais igualmente possuem um porvir de fecundas realizações, ou seja, como todos nós. Ele deixa claro que é igual. Nós somos todos iguais, somos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai. E a gente lembra do livro dos Espíritos também, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo em que Jesus, né, é citado dizendo que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Porque ele fala somos ninguém, não é só o ser humano. Então existe, né, Miriam, que a gente percebe uma dificuldade das pessoas de não, eles separam o reino hominal do reino animal. Mas pela escala da ciência, pela escala zoológica, nós pertencemos ao reino animal. E Herculano Pires, ele deixa uma frase fantástica, que ele fala assim, nós descendemos dos animais, em corpo e espírito. Né? E o que significa isso, né, Miriam? O espírito evolui, à medida que evolui, adquire novos corpos evoluídos também. Nós somos espíritos estagiando hoje na fase de humanidade. Os animais são espíritos estagiando hoje na fase de animalidade. Mas eles vão melhorar, como a gente também vai melhorar, né? Porque faz parte do processo evolutivo do espírito, né? Isso que as pessoas não conseguem separar, né? Então, assim, você tem que passar por um processo de evolução. A mesma coisa, quando você está no primeiro ano, ou no pré, você aprende a escrever. Quando você chega no mestrado ou no doutorado, você tem outro conhecimento, se a gente for comparar bem grosseiramente. Então, você precisa passar por isso. As pessoas têm muito preconceito, né? Eu lembro que as pessoas... o Marcel sempre contava isso e sempre tinha alguém que fazia essa pergunta. Então eu já fui uma barata? O Marcel sempre respondia. Não, você não foi uma barata, você estagiou no corpo de uma barata. Mas aí as pessoas pensam, imagina, mas assim, porque naquela época você não tinha consciência do seu espírito. Hoje, como humano, nós temos consciência de nós mesmos. Então fica difícil entender, né? Não, mas eu era uma barata? Como eu era uma barata? Né? Você não foi uma barata, você estagiou naquela fase animal, naquela fase de inseto, que pode ter sido qualquer outro tipo de inseto, né? A gente sempre lembra a barata que ela está mais próxima. Mas, assim, esse é a grande dificuldade, o preconceito, né? Sem dúvida. Inclusive, tem numa das perguntas do Livro dos Espíritos, fala que os grandes gênios não se envergonham de ter sido fetos. Porque um dia você tem que começar. Todos nascem da mesma maneira, né? Não, e você evolui o corpo espiritual, um dia você foi feto para você chegar até adulto. Então, é essa diferença, esse preconceito que as pessoas têm. Então, fica difícil de entender. Não, sem dúvida, né? E a gente tem um outro capítulo também, de um outro livro, aí o espírito já é André Luiz, que é a evolução em dois mundos. E o que é a evolução em dois mundos? É o mundo daqui e o mundo de lá. É o mundo físico e o mundo espiritual. E o capítulo é a alma e desencarnação. E ele fala, quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, entre parênteses os animais, em serviço ao qual se filiam, certa cota de tempo, caem quase sempre a morte do corpo carnal em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias, a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto, que já lhes fixaram no ser e sofrendo naturalmente o preço hipotecável dos valores decisivos da evolução. Acho lindo, né? E a gente tem que lembrar, assim, que como espírito, cada um está num estágio evolutivo, mesmo os animais. E a gente observa, por exemplo, numa ninhada, você vai ver sempre o gatinho, o cachorrinho, sempre vai ter o que é mais esperto, o mais lentinho, o mais chorão, o mais comilão, o mais dorminhoco, o mais briguento. O mais briguento. E mesmo entre os animais, por exemplo, que são utilizados como cães-guias ou cães policiais, eles são selecionados porque não é todo labrador que serve para cão-guia, porque ele tem que ter uma característica. Então, isso mostra que aquele espírito é mais evoluído para ser característico como um cão-guia. Então, ele tem outro tipo de evolução, né? Outro conhecimento. Sem dúvida, né? Um outro ponto que a gente vê, né, Miriam? Logo na primeira frase do livro Evolução em Dois Mundos, nesse capítulo, a gente repete alma e desencarnação, é que ele fala, quando não se fazem aproveitados na espiritualidade,
em serviço ao qual se filiam certa cota de tempo. Ou seja, está dizendo claramente, né, Miriam, que os animais, alguns podem ser aproveitados e outros não. Ou seja, alguns reencarnam imediatamente e outros não. E outros não. Foi como a gente está falando, vai depender do estágio evolutivo desse espírito, o que ele aprendeu e o quanto ele necessita voltar ou ficar no plano espiritual. Como diz André Luiz no Nosso Lar, ele descreve os cães que ajudavam a resgatar os espíritos no umbral, ou no filme, né, mostra quando eles vão até o umbral, ou os muares que ele fala, que carregavam as pessoas que traziam do umbral ou de outro lugar que eles socorriam. Vai depender muito desse espírito, foi o que a gente estava falando, né? Depende, da mesma maneira que alguns cães a gente consegue treinar para cão-guia ou para auxiliar outros animais, outros não. Tem uns que são extremamente estabanados. Eu sempre brinco, eu tinha uma labradora que jamais poderia ser cão-guia, porque o coitado do deficiente visual ia bater a cabeça no poste, porque ela não tinha essa característica. Ou mesmo um cão policial, um cão pastor. Se ele tem medo por exemplo, se ele tem muito medo de barulho, ele jamais vai poder ser um cão policial. Então tem toda uma característica. E mesmo os vira-latas, que são extremamente inteligentes, quando você coloca eles naquelas terapias para as pessoas, ele tem que ter uma característica, ele não pode ser, porque na terapia as crianças vão puxar o rabo, vão querer abraçar e tal, e eles têm que ser extremamente dóceis, não se incomodar com isso. Então existe toda uma característica que mostra o quanto o espírito aprendeu. Se você tem um animal que saiu saído da vida selvagem, então ele tem que ficar um pouco mais tempo, ou reencarnar logo para o plano espiritual. A natureza não dá saltos, né, amiga? E a gente lembra também, né, que os animais, com essa dose diferenciada entre eles, né, tem os níveis de inteligência, e a gente lembra do Livro dos Espíritos. A inteligência é um atributo do espírito. Já prova, evidentemente, que os animais têm espírito, né? E mesmo você vê dentro de alguns animais que são considerados que não são inteligentes, sempre tem um que se destaca, né? Não, sem dúvida, e isso prova, né? E que a tem existência até dos sentimento, animais no plano espiritual, porque a gente vê que vários livros relataram isso e está de acordo com a doutrina. Na pergunta 600, que a gente até já decorou de tanto ter que responder, o próprio Kardec já afirma que os animais, a alma dos animais sobrevivendo ao corpo, né, fica numa espécie de erraticidade como a do homem, e o espírito responde sim, mas não são espíritos errantes. Mas isso a gente deixa para uma outra programa sobre a alma, né, Miriam? A outra questão, essa é do Livro dos Espíritos também, ele fala assim, a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Resposta, não. Ela não tem o livre-arbítrio. Vejam que ela responde, né, o espírito responde, ela não tem o livre-arbítrio. É em relação a essa parte, porque em relação à vida material, eles têm. Isso que as pessoas confundem, não é que os animais não têm o livre-arbítrio, eles têm o livre-arbítrio limitado à vida material. Então, quem tem um animal sabe que ele vai escolher onde ele quer dormir, a ração que ele quer comer, né, o vestido que ele vai destruir, mas assim, ele tem um livre-arbítrio relacionado à vida material. A espiritual, não. Mesmo porque a gente não sabe qual a programação que o plano espiritual utiliza para o reencarne desses animais. E a gente sempre fala, né, amiga, a nossa liberdade é uma liberdade meio vigiada até no plano espiritual. A gente pode fazer as coisas até um certo ponto. Depois, se o espírito falar, olha, você vai ter que evoluir, ou nem que seja na marra, nós vamos evoluir, né? E nem o homem tem esse livre-arbítrio de escolher, não, eu quero nascer tal jeito e tal jeito. Ele pode até sugerir, mas vai depender do plano espiritual que vai resolver, o plano espiritual superior, se realmente isso é melhor para aquele espírito ou não. E uma coisa importantíssima, que foi um assunto que ocorreu recentemente, né, e foi comigo, mas eu acho importante falar que muitos espiritualistas, porque isso não está na doutrina, tá, gente? Não existe retrocesso na evolução do espírito. Ou seja, tem um capítulo lá dedicado que é a mente em psicose. O animal, o homem, quando se transformou em humano, ele não vai retornar novamente a ser um animal. Porque recentemente, encontrando uma conhecida na rua, uma coisa que eu escutei, que é uma coisa absurda, ela falou, eu sou espírita. Então, e o meu cachorro Puppy, ele é o meu tio que voltou, porque ele não aprendeu o que ele tinha que aprender enquanto humano, voltou para aprender como cachorro. Gente, isso não existe. A mente em psicose não existe. À medida que o espírito evolui, ele não retrocede mais.
Não existe isso. Isso é um outro conceito de outra filosofia. É uma né? filosofia que não é budista, filosofia que não é uma... espírita. exatamente. Espiritismo a gente sabe que é só o kardecismo. Né, pegando esse gancho, a gente também sempre tem uma questão que as pessoas falam assim, principalmente que acontece em sessão de desobsessão e tal, porque o espírito do humano se transformou em animal. Gente, ele não se transforma em animal. Na verdade, aquele espírito está tão desequilibrado que ele pode ter aceitado a sugestão daquele obsessor que está com ele, ou por um processo de obsessão própria dele, por algum ressentimento dele, algum remorso, ele acaba se transformando. O espírito, a gente sabe que o perispírito ele tem esse molde, ele pode se moldar de acordo com o que é o sentimento dele. Então, ele pode se apresentar na forma de um lobo, de um outro animal, mas ele não regrediu à forma animal, aquele espírito. Mas ele está tão desequilibrado por situações do espírito, por processos obsessivos, que ele se transforma. Então, é bem diferente, né? Então, até algumas pessoas falam, às vezes até confunde, né? Porque o animal, o espírito do animal apareceu. Então, você tem que estudar muito bem a doutrina e ser um médium muito bem equilibrado e estudado para você poder definir. Naquele momento, você vê se é um espírito, né, no estágio humano, que está tão desequilibrado, que moldou-se na forma de animal, ou se é realmente o espírito de animal. Mas você vai reconhecer, porque é muito diferente, né? A vibração é diferente. A gente tem que ter a clareza do estudo da doutrina espírita da seguinte forma. Não existe, a natureza não dá saltos. Né? Então vamos deixar os animais, na qualidade de animais, e eles serem felizes nessa condição. Eles vão chegar um dia a ser humanos, mas não vamos exigir deles mais do que eles podem dar. Numa outra oportunidade, evidentemente, nós vamos falar só sobre esse assunto, que é a questão de comunicações que vem acontecendo, que são absurdas, de animais se comunicando através de médiuns humanos, não existem. O animal também não é médium, não recebe nenhuma comunicação de espírito humano. Mas numa outra oportunidade nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas lembrando que, mesmo em espírito desencarnado, o espírito não retorna no estágio animal. Se ele está no estágio humano, ele vai continuar no estágio humano. Não, sem dúvida, né? E a gente repete mil vezes se for necessário. Não existe um retrocesso na evolução do espírito. Se ele evoluiu chegando à parte da humanidade, ele não vai retroceder e reencarnar como um animal. Então a gente faz questão de deixar isso bem claro. Isso no Livro dos Espíritos está logo em seguida ao capítulo dos Três Reinos, que é a mente em psicose. Se não me engano, começa na questão 611. A 610 é a última do capítulo dos animais. 611 começa a explicação dos espíritos, do Livro dos Espíritos, sobre a mente em psicose. Então, é importante dizer isso, porque depois eu fiquei, sinceramente, um pouco chocada, né, em dizer... Com a revelação. Com a revelação. E o que é pior, a falta de estudo que diz que isso é espiritismo e não é. Então, vamos deixar isso bem claro. Não existe mente em psicose dentro da doutrina espírita, e esse conceito é budista, não é um conceito espírita. E a gente lembra que o espiritismo é o kardecismo. As outras religiões, por melhores que sejam, são religiões espiritualistas. Não é espiritismo, né? E a última questão sobre o assunto está na Revista Espírita, no mês de agosto de 1858. Itens sobre as habitações do planeta Júpiter. É o caso de espíritos animais que povoam Júpiter. Se aperfeiçoam ao mesmo tempo que nós, conosco e com a nossa ajuda. A lei é mais admirável ainda. Ela faz o bem do seu devotamento ao homem a primeira condição para a sua ascensão planetária. Que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar para si todo animal que em uma de suas vidas anteriores lhe haja dado provas de afeição. Essas simpatias que formam, no mais alto, famílias de espíritos. Agrupam também, ao redor das famílias, todo um cortejo de animais devotados. Ou seja, são animais, ele encara aqui como os animais sendo famílias, né? Na verdade, nós somos uma família, encarando todos os animais, os minerais, os vegetais, são criaturas, todos que são criaturas de Deus, são irmãs. Né? Lembrando sempre que nós somos espíritos, em estágios diferentes, e esses espíritos caminham juntos. Somos um ensinando o outro. Então, hoje, se nós formos ver, hoje nós estamos no estágio de humanidade, que já reconhece a Deus, reconhece o meio ambiente,
e sabe definir o que é bom, e o bem e o mal, na verdade, né? O bem e o mal, já tem uma noção de moral. E cabe a nós, que aprendemos primeiro, ensinar esses espíritos que estão juntos. Por isso que nós somos uma família, né? Apesar que há uma controvérsia, né, amiga? Às vezes a gente aprende com os animais também. Às vezes também. Aprende Porque coisas que nós esquecemos, né? Então, coisas que nós deixamos para trás por conta do processo evolutivo, e muitas vezes a gente se envolve tanto com a vida material que esquece o que a gente aprendeu lá atrás, e os animais vêm nos lembrar daquilo que a gente aprendeu lá atrás. Sem dúvida. Então, são nossos auxiliares, nossos companheiros de encarnação e de evolução. Esperamos que tenha ajudado em alguma coisa. Fiquem com Deus e Até a próxima. até a próxima, se Deus quiser.